Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao estudo guiado e eu quero convidar você a ficar junto comigo até o fim, porque com certeza o tema de hoje vai ser muito importante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, tá bom? Deixa o teu gostei também, porque é dessa forma que a plataforma vai recomendar esse conteúdo, esse vídeo para outras pessoas. Agora eu quero convidar você que está comigo para fazer uma oração e logo em seguida conhecermos o tema, né, e o texto e os textos bíblicos que a gente vai ser exposto para assim refletir no ensinamento do dia. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa vir nos ensinar, pois cremos pela fé que Ele é o autor da Tua Palavra e por isso Ele se torna o melhor e único professor para assim nos ensinarmos a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você deve estar se perguntando, Davi, hoje nós vamos estudar o quê? Nós vamos dar continuidade, né, ao estudo da última semana do trimestre anterior. Né? Eu tive alguns probleminhas técnicos e por conta disso houve aí essa pequena pausa. Mas aí tudo já foi resolvido, tudo já foi sanado e aí a gente retorna, né, aos nossos estudos, aos nossos momentos com Deus. Então, o tema do nosso estudo de hoje é luz e trevas. Hoje não, esse tema está no dia 24 de dezembro, tá bom? Então foi apresentado aqui alguns contextos bíblicos dentro desse tema, luz e trevas. E o primeiro contexto está ali em João, capítulo 1, verso do 4 ao 10, que diz assim, ó: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João 3, verso 19 a 21 diz assim, ó: Este é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 5,35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 11,9. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. João 11:10. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E João 12:35, último verso desse ponto, diz assim, ó: Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Ou seja, vários contextos, né, dentro do Evangelho de João que apresentam aí a temática da luz e das trevas. E a gente percebe que Jesus é a pessoa apontada por João como um representante ou portador da luz. Né? E aqueles que comungam com Jesus, aqueles que estão em paz com Jesus, que fazem a vontade de Jesus, também andam na luz. Já aqueles que rejeitam Jesus estão na situação de trevas. E aí, com base nisso, eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos, e o primeiro ponto diz assim, ó: O mundo está em trevas. Ele rejeita a luz e é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro.
o Deus pessoal da criação, da revelação e da redenção. Quando a gente de fato medita na palavra bíblica, a gente percebe que é feito uma espécie de identificação para aqueles que rejeitam Jesus como pessoas mundanas, né? Pessoas que estão na prática do mundanismo, né? Por quê? Porque as pessoas que são identificadas, né, como mundanos, né, são pessoas que de fato estão amando mais as trevas, estão rejeitando a luz, que é a pessoa de Jesus. E isso de fato é verdade. Basta a gente olhar ao nosso redor. A imoralidade, a insegurança, a injustiça, ou seja, todo tipo de depravação, todo tipo de coisa ruim está no mundo. E é exatamente essas características que revelam que, de fato, o mundo não apenas jaz no maligno, mas também o mundo está envolvido em trevas. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino. Infelizmente, depois que a gente adquiriu a natureza pecaminosa, criou-se ali uma ruptura, né, um abismo de separação entre nós e Deus. A gente ficou, de certo modo, distante de Deus, fazendo com que Deus estivesse, de certo modo, inalcançável para nós. Mas, graças à pessoa de Jesus, graças à pessoa do Espírito Santo, graças à pessoa de Deus, é que nós conseguimos não apenas conhecer a Deus, mas se relacionar com Ele. O que a gente precisa entender é, por si só, nós, de maneira isolada, não temos condições, qualidade, aquilo que é necessário para poder estar em Deus. Se nós hoje estamos tendo esse momento com Deus, é graças a Deus. Ah, Davi, mas eu decidi separar um tempo, eu decidi sentar aqui, eu decidi parar para te ouvir. Isso não é obra nossa. Isso é obra do Espírito de Deus que age em nós e nos convence a fazer isso. Sem Ele, nós estaremos completamente perdidos e envolvidos em densas trevas. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Lembra daquele relato lá em Gênesis, no início, após o pecado? Onde Deus fala para a mulher, e ali fazendo a primeira profecia bíblica, dizendo que iria criar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente? Pois é. A inimizade com Satanás não é fruto nosso. Não é algo que eu e você desenvolvemos. Mas isso é graças à obra de Deus. É Deus que proporciona essa inimizade. Um outro ponto muito interessante. Dentro do Evangelho de João, é repetido várias e várias vezes. Que toda vez que algum discípulo, alguém manifestava ali algum agradecimento, algum reconhecimento da pessoa de Jesus, Jesus sempre dizia: isso é obra de Deus, é pela vontade de Deus. Ou seja, até mesmo a situação da gente reconhecer a necessidade de ter Deus na nossa vida, isso é obra de Deus. E isso a gente percebe que Deus ele não é apenas a pessoa que providenciou a salvação, mas também é a pessoa que nos leva até a salvação. Ou seja, Deus faz todo o trabalho em cada um de nós, com o único propósito de nos salvar. Vamos avançar. Somente Cristo revelou o Pai de modo perfeito e definitivo. Somente por meio de Jesus conhecemos verdadeiramente a Deus. Sabe, a Bíblia fala que ninguém viu a Deus, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo bastante interessante porque, ao mesmo tempo que no Novo Testamento Jesus fala que ninguém viu a Deus, né? A gente, se for olhar para o Antigo Testamento, tem aquela cena de Moisés, né? Em que Deus manifesta a sua glória para Moisés, porque Moisés pediu para ver Deus. Deus diz: olha, você não pode me ver, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a minha glória passe por você. Aí você vai ver as minhas costas. E aí a gente fica se perguntando, gente, tá havendo uma incongruência, né? A Bíblia está sendo desconecta, uma parte diz uma coisa, outra parte diz. Vamos entender. Todas as vezes que nós vemos a manifestação de Deus no Antigo Testamento, como por exemplo, naquele momento em que Abraão
recepciona também Deus e os dois anjos, não era Deus o Pai que estava ali, mas sim a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus Cristo tornou conhecido a sua face em corpo humano, em natureza humana, ali no Novo Testamento, ele já tinha feito isso antes no Antigo Testamento, não em natureza humana, né? Mas em natureza divina. Às vezes que Deus é apresentado no Antigo Testamento, todas essas vezes era a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz lá no Novo Testamento que ninguém viu a Deus, ele estava sim falando a verdade, né? Ele não estava desdizendo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, mas estava afirmando algo que era fato, tá certo? Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos também vendo o Pai. Porque, embora sejam duas pessoas distintas com personalidades diferentes, mas são pessoas bastante semelhantes, onde o relacionamento delas é tão estreito que quem vê um é como se estivesse vendo o outro. O objetivo, o foco, o propósito de vida é tão intimamente ligado que é exatamente isso. Jesus várias vezes fala: eu estou vindo aqui fazer a obra do meu Pai, a vontade do meu Pai, né? Ou seja, quando Jesus, por meio do seu ministério, por meio do seu sacrifício, demonstra tudo aquilo, na verdade, aquilo era a vontade de Deus. E por isso que nós vemos aqui que somente Cristo revelou o Pai de modo perfeito e definitivo. Vamos ver mais um contexto bíblico aqui de João, agora capítulo 8, verso 42 a 44, e diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que interessante esse texto aqui. Jesus estava se referindo ali aos líderes religiosos, né? A classe de pessoas que se sentia santa, mas que de santidade não tinha nada, né? E aí, com base nesse texto, eu separei o seguinte ponto: ó, os que não permanecem na verdade falam com base em suas ideias ou suposições. Eles entendem o significado de um texto unicamente a partir da perspectiva humana. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu acho que é assim, eu penso que é assim? Pois é, essa pessoa, ela é bem semelhante, ela é bem igual aos líderes religiosos da época de Jesus. Eram pessoas que meditavam no texto bíblico, mas não conseguiam identificar dentro do texto bíblico a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus diz: olha, vocês examinam as Escrituras buscando, querendo alcançar a vida eterna. Mas são elas mesmas que falam de mim. E vocês não conseguem ver a minha pessoa dentro do texto bíblico. Por quê? Porque vocês estão querendo enxergar apenas o que vocês querem ver. Nós devemos viver o assim diz o Senhor. Ah, Davi, mas eu não estou entendendo esse texto. Veja o contexto, analise a história, veja qual é o assunto que está tratando. Porque a Bíblia não deve ser interpretada por nenhuma vontade humana. Porque ela mesma se explica, ela mesma se revela, ela mesma conta com o apoio do Espírito Santo para que a gente consiga compreender completamente. As pessoas que se baseiam em perspectivas humanas, elas estão, de certo modo, e de total modo, melhor dizendo, coligadas com Satanás. O texto foi bem claro ao dizer que Jesus, ao se referir aos líderes religiosos, fala o seguinte: olha, vocês estão agindo como o pai de vocês. E esse pai não é o Deus Pai, mas sim Satanás. Porque ele se enveredou por esse caminho. Ele criou conjecturas humanas, ele fez pensamentos humanos, conclusões humanas, né? E aí, com base nisso, chegou à situação que ele se encontra hoje.
E se você também continuar nesse caminho, o resultado não vai ser diferente. Então, chegando ao fim de mais um estudo, hoje analisando o tema luz e trevas, a gente percebe que de fato só tem dois caminhos para mim e para você: o caminho da luz ou o caminho das trevas. Jesus é representado pelo caminho da luz. Então, se hoje você escolhe a pessoa de Jesus, você sim vai andar em luz durante o dia e vai dar passos firmes, seguros e concretos. Mas se você rejeita a pessoa de Jesus, você vai estar em trevas, na escuridão. Você vai errar o caminho, você vai tropeçar, você vai para lugares que você não quer ir, porque não consegue discernir, porque está envolvido em trevas. Tá certo? Que nós possamos fazer a escolha mais acertada de nossa vida, que nós possamos escolher a pessoa de Jesus, que é representado pela luz. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. A gente se encontra aqui no próximo estudo. Até a próxima e tchau, tchau.